conta de luz estava virando o mês pela terceira vez amontoada na gaveta, a barriga roncava grosso, a vergonha batia quente na cara todo santo dia quando eu olhava para minha esposa, Max. E a desgraça da falta de dinheiro tira a dignidade de um homem de família, foi esse aperto brabo que me empurrou para a beira do abismo sem pensar duas vezes. Peguei a aliança de noivado dela escondido, uma joia de ouro puro que veio de herança da avó, que eu tirei do guarda-roupa com a mão tremendo de culpa, descendo a rua principal debaixo de um sol de estourar a moleira, o suor pingando na testa, até chegar naquela viela estreita perto da rodoviária velha, onde funcionava uma casa de penhores que o letreiro estava tão gasto pelo tempo que nem nome tinha mais. Só uma placa enferrujada amarrada num arame dizendo que comprava ouro. E o lugar fedia a mofo antigo, a coisa guardada no úmido que nunca mais viu a luz do dia, um cheiro que embrulhava o estômago logo na porta. Entrei empurrando a grade de ferro que rangeu feito dobradiça velha. O ar lá dentro parecia pesado, grosso de respirar. O sujeito atrás do balcão me atendeu com os olhos fundos, amarelados, que pareciam enxergar lá no fundo da minha precisão. Max. Ele nem piscou. Quando eu coloquei o anel em cima do vidro riscado, o homem pegou a joia com uma mão cheia de anéis esquisitos, os dedos compridos e secos feito galho de árvore, e deu aquele sorriso torto de canto de boca que me revirou as tripas, dizendo que aquele ouro tinha muita história, que tinha peso emocional, mas que o valor de mercado não pagava nem metade do que eu devia na praça. O desespero me subiu pela garganta quente. Eu tentei argumentar. Falei que precisava do dinheiro vivo na mão com urgência, que era questão de botar comida na mesa para minha mulher não adoecer de fraqueza. E a voz daquele velho mudou na hora. Max ficou grossa, arrastada. Parecia que vinha de debaixo do chão rachado. Ele empurrou um maço gordo de notas novinhas na minha direção. Muito mais dinheiro do que o anel valia em qualquer joalheria, falando manso que a gente podia fazer um negócio diferente, um empréstimo de confiança, que ele ficava com o anel guardado e me dava aquele valor todo de imediato, mas que os juros do trato não seriam cobrados em moeda. Ele disse olhando no fundo do meu olho que a cobrança vinha com o tempo, que o valor ia sendo descontado do que eu tinha de mais forte dentro de mim. A precisão cega o homem direito, eu só via aquele monte de nota na minha frente, a chance de limpar o nome, de comprar mistura, de voltar a encostar a cabeça no travesseiro em paz. Então eu concordei sem pensar no peso das palavras dele. Peguei o dinheiro enfiando no fundo do bolso e saí daquela loja quase correndo, sentindo um alívio desgraçado que durou muito pouco tempo. Assim que pisei na rua, o vento parecia cortar a pele. Um frio esquisito que não combinava com o mormaço daquela tarde quente. Minhas pernas começaram a pesar, como se eu tivesse carregando um saco de cimento nas costas a cada passo. Mas eu achava na minha ignorância que era só o baque da tensão indo embora, o corpo esfriando depois do estresse. Fui direto no mercadinho do bairro, comprei pacote de arroz, feijão, carne, paguei a conta atrasada da mercearia do seu Antônio, cheguei em casa com as sacolas cheias, tentando disfarçar a culpa de ter entregado o anel, que era o maior tesouro da minha mulher. Ela perguntou de onde saiu a grana, com o olho regalado. Eu menti na cara dura, falei que um ex-patrão tinha pagado um acerto que estava devendo há anos. Ela acreditou na mesma hora. Abriu um sorriso cansado que me rasgou por dentro de tanto remorso. Fomos jantar comida quente depois de semanas de aperto, e parecia que tudo ia voltar aos eixos debaixo do nosso teto, mas a maldita cobrança começou naquela mesma noite. Eu deitei na cama de barriga cheia, e o sono não vinha de jeito nenhum. Um zumbido fino e agudo começou a furar o meu ouvido. Meu corpo inteiro começou a latejar, puxar a carne como se tivesse um anzol cravado no meu peito sendo puxado lá para o centro da cidade, direto para aquela casa de penhores nojenta. Eu suava bicas na cama. A falta de ar foi aumentando até eu ter que levantar no susto buscando oxigênio pela casa afora. Fui no banheiro molhar o rosto na pia, olhei no espelho e tomei um tranco para trás. Meu rosto estava abatido, a pele cinzenta de doente, umas olheiras roxas marcando fundo à vista. Eu parecia ter envelhecido uns 5 anos em poucas horas. E a pior parte foi olhar para minha mão direita, no exato dedo onde eu costumava girar a aliança. Tinha uma marca vermelha, funda na carne, queimando feito brasa no fogo, como se o ouro ainda tivesse ali apertando até esmagar o osso. A dor subiu pelo braço formigando tudo. As veias pareciam pular, escurecendo embaixo da pele. E eu entendi na hora o que o velho encardido quis dizer com descontar do que eu tinha de mais forte. Max. Ele não estava brincando, não era figura de linguagem de comerciante.
O infeliz estava sugando a minha saúde, a minha energia vital a cada minuto. Cada batida do meu coração parecia mandar um gole da minha vida direto para aquele balcão imundo. Tentei acordar minha esposa sacudindo ela na cama para pedir ajuda, para contar a verdade e ir buscar o anel de volta, mas ela estava num sono pesado demais, uma respiração funda que quase não se via o peito mexer. E quando eu cheguei perto para encostar no pescoço dela, o baque foi 1000 vezes pior. O pulso dela estava fraco sumindo, a pele gelada parecendo pedra. A maldita dívida não estava cobrando só de mim. Estava puxando a energia dela junto, sugando do nosso vínculo, do significado sagrado daquele anel de noivado que eu entreguei, de bandeja para aquela aberração disfarçada de gente. Eu precisava desfazer aquele negócio urgente, desfazer a burrice imensa que cometi por causa de dinheiro, vesti a calça de qualquer jeito no escuro, calcei o sapato sem meia e saí rasgando a madrugada. As ruas vazias da cidade. Os cachorros uivando longe nas chácaras, meu peito apertando cada vez mais, a respiração curta chiando no peito, tropeçando nas calçadas tortas até chegar de novo na tal viela, e para minha surpresa a grade da casa de penhor estava encostada. A luz amarela fraca de dentro vazando pro asfalto da rua, como se o desgraçado tivesse me esperando a noite toda. Max. Como se soubesse que eu ia voltar implorando por misericórdia. Entrei chutando a porta com tudo. O cheiro de mofo e terra velha estava ainda mais forte, embrulhando tudo por dentro. O velho estava lá no mesmo lugar, polindo as joias manchadas debaixo de um abajur capenga. Ele levantou os olhos amarelos brilhando para mim e deu o mesmo sorriso torto da tarde, e antes mesmo de eu abrir a boca para xingar ele, para jogar o troco do dinheiro no balcão e exigir o anel de volta, ele apontou o dedo comprido e seco para a parede atrás de mim, onde tinha um espelho manchado. Eu olhei, e o que eu vi ali não era o meu reflexo normal, Max. Era uma coisa consumida, pele colada no osso, os olhos brancos sem vida. Eu estava vendo o que eu ia virar antes do sol nascer se não pagasse o preço certo, e o velho só cruzou os braços finos, falando manso com aquela voz que tremia o chão, que o trato estava selado, que dinheiro nenhum do mundo comprava a joia de volta, que o anel agora era a âncora da minha alma para ele puxar quando quisesse. Eu perdi a cabeça. Bati as duas mãos com toda a força no vidro do balcão. O vidro estalou, trincando no meio. A dor rasgou meus dedos, mas eu não estava nem aí. O desespero de ver a imagem da minha esposa morrendo na cama me dava uma força violenta que eu não sabia de onde puxar. Gritei na cara dele que ele era um bandido, um agiota miserável. Exigi saber o que ele era de verdade, mas ele só ria, uma risada seca que arranhava o fundo da garganta. O som parecia bater nas paredes e voltar mais alto, machucando o ouvido. O ambiente inteiro começou a girar. As prateleiras cheias de relógios velhos, cordões de prata embolados, dentes de ouro, tudo começou a chacoalhar tremendo, como se cada objeto ali dentro tivesse a sua própria agonia guardada. E o velho foi crescendo debaixo daquela luz amarela. O corpo magro dele foi esticando para cima, os ossos estalando alto, rompendo a roupa, tomando conta de quase todo o espaço até o teto da loja. A pele dele secando ainda mais, ficando grossa, rachada, parecendo tronco podre. O pavor me travou as pernas no chão, Max. A voz sumiu da garganta feito poeira. Eu tentei recuar para a porta da rua tateando nas costas, mas a maçaneta não girava nem a pau. Eu estava trancado ali dentro com aquela coisa que usava a casa de penhores como arapuca para pescar, gente desesperada. O bicho abaixou aquela cabeça enorme na minha direção. O bafo quente dele cheirava a terra podre de cemitério antigo. Ele botou a mão pesada em cima do meu anel de noivado, que estava jogado no canto do vidro trincado, e foi apertando devagar. A cada aperto que ele dava na joia, eu sentia o meu próprio peito amassar junto, as costelas estalando, querendo quebrar, a falta de ar quase me fazendo capotar ali mesmo. O bicho disse encostando a cara perto da minha que eu não tinha como fugir do que assinei com a ganância, que a cobrança ia até chupar o tutano do meu osso, que eu ia ser mais um dos relógios quebrados na prateleira dele. A pressão no meu peito aliviou um pouco só para eu não apagar. Ele tirou de debaixo do balcão uma faca de açougueiro antiga, com o cabo encardido, a lâmina escura, manchada de algo grosso que eu não quis imaginar o que era. Empurrou a arma na minha direção, riscando o vidro, e falou com aquela voz de trovão rasgado, que para eu levar o anel e a vida da minha mulher, de volta inteira, eu tinha que dar uma parte de mim ali na hora. Carne viva da minha carne, sangue no vidro, ou aceitar levar um relógio de bolso amaldiçoado da vitrine para dentro da casa de um inocente que eu conhecia, passar a dívida para frente, jogar a corda no pescoço de outra pessoa para me livrar da forca antes da madrugada acabar.
A covardia é um bicho rasteiro que come o homem por dentro de um jeito que a gente só percebe quando já tá no osso, Max. E quando eu olhei para aquela faca de açougueiro suja em cima do balcão, a lâmina escura chamando meu sangue para selar o acordo, meu estômago virou do avesso. As pernas bambearam feio e o pavor de arrancar um pedaço do meu próprio corpo vivo foi muito maior do que qualquer vergonha na cara ou honra de homem. Então eu apontei o dedo tremendo para o lado da prateleira de vidro e falei com a voz engasgada que levava o relógio amaldiçoado, que eu aceitava passar a desgraça para frente. O bicho enorme abriu a boca torta e deformada num riso seco que arranhava os tímpanos. Ele pegou a aliança da minha esposa com a ponta daquela mão cheia de unhas compridas e imundas e jogou no meu peito junto com o relógio de bolso antigo, um troço muito pesado de prata. Escurecida pelo tempo, a tampa de metal toda entalhada com umas figuras torcidas de gente gritando que davam uma náusea insuportável só de olhar muito de perto. Assim que o relógio encostou na pele da minha mão, o tic-tac dele começou a bater exatamente no mesmo ritmo descompassado do meu coração, batendo forte, seco, parecendo que a engrenagem de aço lá dentro estava viva de verdade, mastigando o tempo da minha própria vida enquanto eu segurava. A criatura mandou eu sumir da loja dela antes que o trato mudasse de figura e eu saí catando cavaco na rua, encardida, correndo sem olhar para trás de jeito nenhum com o peso da covardia me amassando as costas e o ardor da culpa subindo pela garganta quente. Meu cunhado sempre foi um sujeito muito invejoso, daquele tipo de parente que seca até pimenteira se ficar olhando muito tempo. O cara tinha dinheiro sobrando no banco, carro do ano na garagem, casa comprada, mas ele não perdia a chance de humilhar a gente nos almoços de domingo na família, de jogar na cara de todo mundo que eu não dava conta de sustentar a minha esposa direito. A raiva velha que eu guardava dele serviu de desculpa perfeita na minha cabeça doente para justificar a maldade enorme que eu estava prestes a fazer, Max. Fui andando o mais rápido que a perna deixava pela madrugada fria. A cidade deserta parecia um corredor comprido sem fim. O relógio maldito queimava dentro do fundo do meu bolso feito brasa viva de fogão a lenha. Cada tic-tac dele batia seco nas minhas costelas, cobrando o destino. Eu sabia que a casa do meu cunhado ficava bem do outro lado do bairro, um casarão de muro bem alto com portão eletrônico chique, e a minha ideia torta e desesperada era jogar a praga lá pra dentro. Esconder a joia suja no quintal dele para dívida, mudar de dono imediatamente e limpar o nome da minha família dessa cobrança desgraçada que eu arrumei. Cheguei na rua larga da casa dele com os pulmões queimando de tanto cansaço. O muro alto de tijolo à vista estava logo ali na minha frente. A rua vazia não tinha viva alma, só o vento forte balançando as folhas secas jogadas no asfalto. Cheguei perto do portão de ferro grosso. Olhei para todos os lados para ter certeza que nenhum vizinho fofoqueiro estava espiando na janela naquelas horas da madrugada. Enfiei a mão fundo no bolso para puxar o relógio de prata e o troço parecia ter triplicado de peso. De repente, grudando na pele dos meus dedos, eu tive que fazer muita força bruta para arrancar aquilo do forro da calça velha. Achei uma fresta larga no canto do pilar do portão principal. Um buraco úmido que dava direto para o jardim cheio de flor cara da mulher dele. A minha própria irmã de sangue, que infelizmente ia pagar o pato junto com o marido ganancioso. E num impulso de loucura, eu empurrei o relógio pela grade apertada. Ouvi o baque surdo da prata pesada, caindo no meio da terra fofa do canteiro. E na mesma hora, Max, na mesma exata hora, a dor fina que estava me rasgando o peito no meio sumiu por completo. A marca vermelha e funda no meu dedo esquerdo, onde ficava a aliança, foi clareando devagar, até desaparecer de vez. A respiração voltou a encher o pulmão inteiro sem arder nada. O alívio foi tão violento e repentino que eu cheguei a cair de joelhos raspando no cimento da calçada, chorando de rir sozinho, achando que tinha passado a perna no agiota demoníaco daquela casa de penhores. Fui para casa caminhando muito leve, sentindo o ar da madrugada limpo lavar meu rosto, a cabeça girando de esperança. Abri a porta da sala de casa bem devagarinho para não fazer barulho. Corri direto para o quarto e vi minha esposa respirando bem fundo de novo. O rosto dela já estava com a cor normal, o calor bom no corpo dela mostrando que a vida tinha voltado para o lugar de onde não devia ter saído. Eu coloquei a aliança de ouro de volta no dedo dela, enquanto ela dormia um sono tranquilo, e deitei do lado abraçando bem apertado, acreditando na minha santa ignorância que o pesadelo tinha ficado para trás, debaixo da terra adubada do jardim do meu cunhado. Mas o tempo cobra muito caro de quem tenta dar o calote nas coisas ruins do outro lado. Passou 2 dias inteiros que eu estava vivendo na paz de Deus.
achando que a nossa vida ia finalmente engatar a marcha, quando o telefone fixo de casa tocou logo de manhã cedo, estourando os tímpanos, eu atendi a ligação assustado e era a minha irmã berrando feito louca do outro lado da linha. A voz dela estava esganiçada, rachada no meio. Um choro de desespero puro pedindo para eu correr voando lá na casa deles porque o marido dela estava definhando muito rápido na cama e nenhum médico da cidade entendia a doença repentina. A culpa me bateu na cara feito um tijolo maciço. Max, o meu estômago embrulhou, na hora subindo um gosto amargo na boca. Eu peguei o ônibus lotado correndo e cheguei esbaforido no casarão do meu cunhado. O portão da rua estava escancarado de par em par. A casa inteira cheirava a coisa muito antiga guardada no úmido. Aquele mesmo cheiro podre de mofo, fechado que eu senti sufocando na loja do velho encardido. As flores caras do jardim bem perto da fresta do muro estavam todas murchas, secas e pretas, esfarelando na terra feito cinza de cigarro barato. E quando eu pisei na sala grande, o ar estava grosso igualzinho ao ar denso da viela do penhor. A minha irmã estava largada, sentada no tapete da sala, roendo as unhas das duas mãos até arrancar sangue. Os olhos fundos parecendo 2 buracos negros no rosto branco, e no quarto de casal estava o meu cunhado, estirado na cama. O cara que era grandão, forte, estufado de arrogância e dinheiro, estava reduzido a um saco de osso em menos de 48 horas. A pele dele cinza colada direto no maxilar, os olhos muito arregalados vidrados no forro de gesso do teto. E na mão direita dele, agarrado com uma força absurda que médico nenhum conseguia soltar, estava o maldito relógio de bolso de prata suja. Ela me contou, soluçando muito, que ele achou o relógio brilhando no quintal e não quis largar de jeito nenhum. A ganância de sempre bateu na cabeça dele, achando que ele era prata pura de altíssimo valor para vender. Ele tentou abrir a tampa entalhada usando faca e alicate, e desde o segundo que encostou na joia, a saúde começou a escorrer rápido pelo ralo. O homem parou de comer carne, parou de beber água, a voz sumiu da garganta dele no primeiro dia e só sobrou um chiado seco no fundo do peito. A maldição não estava cobrando juros devagar aos poucos, como ia fazer comigo e com a minha mulher. Max, ela estava cobrando a dívida inteira, de uma vez só, aproveitando a ruindade que já tinha guardada no coração do meu cunhado. A energia forte dele estava servindo de banquete farto para o dono da loja na viela. E a pior desgraça ainda estava por vir para cima de mim. A minha irmã segurou no meu braço, apertando com a mão gelada de dar dó. Eu reparei na hora que a pele fina do braço dela também estava ficando muito escura, nas veias principais. A praga maldita não ia parar só nele. A maldição ia devorar todo mundo que morava debaixo daquele teto sem dó nem piedade, por causa da minha covardia nojenta. Eu me joguei em cima do meu cunhado na cama e tentei puxar o relógio da mão dele para tentar devolver para a loja, para tentar assumir a minha culpa de novo e livrar o pescoço inocente da minha irmã. Mas a mão do homem parecia pedra bruta de pedreira. O osso dos dedos estalava alto, querendo quebrar no meio, mas os tendões não abriam de jeito nenhum. A respiração do meu cunhado começou a falhar, engasgando feio, o peito subindo e descendo cada vez mais fraco debaixo do lençol, o tic-tac do relógio maldito no punho dele batendo muito alto, compassado, anunciando para quem quisesse ouvir que o tempo de vida do dono da casa estava nas últimas gotas. Eu saí cambaleando tonto pro quintal de novo, o pânico tomando conta da minha cabeça, vendo a tragédia familiar que eu mesmo cavei com as minhas mãos sujas. O meu celular tocou no fundo do bolso da calça, e quando eu atendi rápido, achando que era minha esposa querendo saber notícias, a voz muito arrastada e grossa da entidade lá da loja atendeu do outro lado da linha, rindo da minha cara de desespero, falando calmo que o trato tinha sido honrado direitinho, mas que agora ele sabia o endereço de sangue da minha família inteira, que o relógio de bolso era só a porta da frente aberta para ele entrar e buscar tudo que a gente tinha. A ligação caiu logo em seguida, deixando um zumbido horrível furando o meu ouvido e me deixando sozinho no meio do jardim apodrecido. O telefone caiu da minha mão, espatifando a tela no piso do quintal. Max, o desespero bateu com tanta força na minha moleira que eu achei que ia infartar ali mesmo no meio daquele jardim estragado, vendo a minha irmã encolhida no chão da sala chorando a perda da vida do marido e a própria saúde indo pro ralo junto. A culpa virou uma âncora pesada, amarrada no meu pescoço. Eu não pensei 2 vezes e saí correndo feito um maluco desvairado, rasgando a rua de volta pro centro da cidade. As pernas queimando, o pulmão chiando, pedindo arrego, o suor escorrendo ardendo no olho, eu não podia deixar a minha própria família de sangue pagar o pato da minha burrice enorme,
A minha covardia tinha limite, e o limite bateu forte quando eu vi a desgraça engolindo quem não tinha nada a ver com a minha precisão de dinheiro. A corrida parecia que não acabava nunca. O sol já estava querendo rachar o céu cinzento da manhã, mas o ar continuava gelado, cortando a pele feito navalha fina. Cada quarteirão que eu passava, eu rezava para todos os santos pedindo força nas canelas para chegar a tempo na viela imunda. Cheguei na frente da loja de penhores com o coração querendo pular pela boca. A grade de ferro estava escancarada, esperando a minha visita de volta. O letreiro enferrujado rangia no vento, parecendo que estava rindo da minha cara de trouxa. O lugar fedia muito mais forte. Um cheiro absurdo de coisa velha guardada no úmido, misturado com um poço entupido que embrulhava o estômago até a garganta. Eu entrei chutando a porta de vidro trincada, com tudo caindo de joelhos no chão encardido, ralando as calças no piso sujo, as lágrimas descendo grossas lavando meu rosto cansado. Eu gritei pro bicho aparecer logo. Bati no balcão com as mãos suadas implorando por misericórdia, chorando feito criança miúda pedindo pelo amor de Deus para ele tirar a maldição pesada da casa da minha irmã. O velho encardido saiu do breu do fundo da loja arrastando aqueles pés tortos no piso, o corpo magro estalando os ossos a cada passo arrastado, os olhos amarelos brilhando cheios de ruindade e escárnio. Ele encostou no balcão quebrado e cruzou aqueles braços compridos de graveto seco, dando aquele sorriso nojento de lado de boca. A voz dele rasgou o ambiente, feito trovão, dizendo que o trato estava fechado no prazo, que a mercadoria já estava na mão firme do meu cunhado, que devolução não fazia parte da regra do negócio dele. A criatura disfarçada de gente estava se alimentando do meu pavor, Max. Eu sentia o bicho crescendo, estufando o peito enquanto me via ali no chão, humilhado, acabado, sem um tostão furado no bolso e sem controle nenhum da vida. Eu não tinha outra saída na cabeça. Agarrei na beirada do balcão de vidro grosso, apontei o dedo para mim mesmo com a mão tremendo muito e gritei no meio daquela nojeira toda que eu pagava a dívida de vez, que eu oferecia a minha própria alma inteira pro infeliz, num contrato definitivo sem volta, sem direito a arrependimento. Eu disse para ele largar a minha irmã de mão na mesma hora, esquecer o meu cunhado ganancioso, deixar a minha esposa em paz no canto dela e cobrar tudo do meu lombo sofrido, que eu assinava o papel que fosse, que eu virava escravo dele pro resto da eternidade se precisasse. A única coisa que eu queria era ver a minha família, livre da praga daquele relógio de prata que eu joguei no jardim deles. A loja ficou muda por uns segundos que pareceram um ano inteiro de tanto aperto no peito. O tic-tac chato dos relógios velhos pendurados na parede parou de bater na mesma hora. O velho parou de dar aquela risada solta. A expressão dele mudou para uma feição muito pesada. O bicho abaixou até a altura do meu rosto, espalhando aquele bafo ardido na minha cara. Ele abriu a mão seca, mostrando a palma cheia de cicatriz de queimadura, e falou com a voz grossa vibrando nos meus pés que a minha oferta era tentadora demais para recusar, que a alma de um homem que se entrega de joelhos por vontade própria vale o triplo da alma roubada de um sujeito invejoso, mas que o preço da troca ia doer mais do que osso quebrando, que eu ia ter que carregar a marca da casa de penhores na própria carne para não esquecer nunca mais do meu dono. Eu engoli o choro seco, fechei os olhos com força, aceitando o rojão, e bati a minha mão em cima da mão esquisita, dele fechando o acordo de vez sem olhar para trás. Naquele exato segundo, uma dor absurda, uma queimação violenta rasgou o meu antebraço direito de cima a baixo. Parecia que tinha 1000 agulhas de costura furando a minha pele, rasgando a carne de uma vez só. Eu gritei tão alto de agonia que a garganta feriu por dentro, cuspindo gosto de ferro na língua. O velho apertou a minha mão com uma força de alicate de pedreiro, esmagando os meus dedos todos. A pele do meu braço começou a ficar preta muito rápido, queimando viva, subindo um cheiro de cabelo chamuscado no meio do balcão. As veias foram estufando, desenhando a forma exata das engrenagens do maldito relógio de bolso direto na minha carne. A marca da minha escravidão cravada no meu corpo de um jeito que faca nenhuma arrancava. Eu caí de costas no chão, me torcendo de tanta dor, me debatendo feito porco no gancho. A vista embaçando nos cantos, escurecendo tudo. O ar faltando no pulmão machucado. Enquanto o bicho ria grosso dizendo que o contrato estava selado no sangue. Que o relógio ia virar poeira lá na casa do meu cunhado e a doença da minha irmã ia secar na hora. Mas que a partir daquele momento eu era propriedade da firma dele. Que eu era a nova âncora viva daquela espelunca no meio da cidade grande. Levantei do chão escorando nas paredes, cambaleando de fraqueza, o braço marcado formigando pesado feito bloco de chumbo.
a tatuagem preta das engrenagens pulsando sozinha debaixo da pele. Eu sentia cada batida do meu coração bombeando, o meu sangue direto para dentro daquela loja imunda. O velho me enxotou para a rua com um gesto de mão dizendo para eu voltar para o meu canto e aproveitar os últimos tempos fingindo ser gente normal, que logo ele ia mandar a primeira tarefa para mim. Que quando o meu braço esquentasse, igual brasa eu ia saber exatamente o que precisava fazer. Voltei para a rua tonto, zonzo, a cabeça rodando solta demais. O sol já estava no alto esquentando as telhas. As pessoas andando apressadas para o serviço sem saber da desgraça que eu carregava debaixo da blusa. Passei num orelhão quebrado na esquina perto da padaria. Liguei para casa da minha irmã com a mão esquerda tremendo fraca. Ela atendeu chorando de soluçar alto, Max, dizendo que o marido abriu o olho, respirando fundo do nada, que a cor do rosto voltou normal, que a mão dura abriu soltando o relógio e que o maldito objeto virou terra preta sumindo no vento varrido. A maldição tinha ido embora do casarão deles para sempre. O meu alívio no peito foi um negócio de louco. Um peso de carreta saiu das minhas costas sabendo que eu salvei a vida do meu sangue. Tirei o nome da minha família da beira do precipício. Mas a conta gorda chegou no meu próprio couro. Cheguei em casa arrastando o sapato gasto no portão. Escondi o braço roxo e desenhado debaixo de uma jaqueta comprida, para minha esposa não desconfiar da nojeira. Abracei a mulher na cozinha fingindo que estava tudo resolvido na vida da gente, que o aperto de dinheiro tinha ficado no passado distante. Mas a verdade amarga é que a cobrança agora era infinitamente pior. Não era falta de grana no banco, era falta de sossego na alma. A primeira semana passou muito arrastada, eu vivendo com um sobressalto no peito tremendo o dia inteiro. Acordando no meio da madrugada com o braço dormente, a minha mulher perguntava se eu estava passando mal de pressão. Eu mentia na cara dura dizendo que era o nervo do braço repuxando por causa do peso no trabalho. Mas na 9ª noite a dívida mostrou as garras afiadas de verdade. A engrenagem preta tatuada na minha pele começou a esquentar no meio do meu sono, queimando forte na carne, subindo um calor de chapa quente de lanchonete. A dor me fez pular da cama de mola suando bicas de água fria. Eu corri para o banheiro para jogar água da pia e aliviar o fogo, e quando eu olhei no espelho manchado, a engrenagem no meu braço estava rodando sozinha debaixo da pele, girando devagar, mastigando minha veia, e a voz arrastada do velho estourou no fundo da minha cabeça, mandando eu calçar a bota e ir buscar uma encomenda atrasada para ele num ferro velho abandonado no fim da rodovia velha, que eu tinha que cobrar um objeto muito caro de um sujeito que estava tentando dar o calote na loja escondido lá. O meu serviço sujo de cobrador de dívida ruim tinha começado na marra. E se eu não cumprisse a ordem logo, a ardência ia subir direto para o pescoço e fechar a minha respiração até eu capotar duro no chão do banheiro. Coloquei a bota na pressa esbarrando nas coisas. Saí de casa na calada da madrugada fria, caminhando pelas calçadas tortas, sentindo a marca ferver apontando a direção da rua feita uma agulha de bússola quebrada. Cheguei no tal ferro velho que era um breu total, um lugar feio cheio de carcaça de ônibus podre, empilhada cobrindo a lua no céu. Mato batendo no peito, cachorro brabo rosnando no escuro. Eu fui entrando devagar, desviando dos ferros cortantes, o braço ardendo pedindo pressa. E lá no fundo do lote, escondido dentro da cabine de um caminhão tombado, estava um rapaz muito novo, tremendo de frio e medo, abraçado num rádio de pilha antigo, chorando agarrado no aparelho com os olhos arregalados. Eu cheguei perto da janela sem vidro. A marca no meu braço pulsou num repuxo violento, me empurrando para cima daquele coitado. A engrenagem mandando eu cobrar a conta dele na força bruta sem dó nem piedade. O choro do moleque dentro daquela cabine enferrujada rasgava o que ainda sobrava de pena no meu coração, Max. A cara do menino estava suja de graxa misturada com lágrima grossa. Ele abraçava aquele rádio de pilha velho contra o peito magro como se o aparelho fosse a única tábua de salvação num mar de desgraça. Implorando com a voz fina e esganiçada para eu ir embora dali. Jurando por tudo que era sagrado que não devia nada para ninguém, que só pegou o rádio porque achou jogado no canto da rodoviária e não sabia do peso que vinha junto com a sucata. A minha cabeça girava pesada, querendo dar meia volta. A vontade de homem decente era mandar o moleque correr para longe e sumir no mapa, sumir no breu da madrugada e nunca mais olhar para trás. Mas a engrenagem preta cravada no meu antebraço direito não queria saber de compaixão nenhuma. A marca da casa de penhores começou a girar debaixo da minha carne, rasgando os tendões com uma força absurda, fervendo feito ferro de marcar gado no fogo alto. A dor subiu pelo pescoço, travando a minha respiração, na garganta. Os meus olhos começaram a lacrimejar, ardendo muito.
A visão foi ficando embaçada e vermelha nos cantos. A voz arrastada do bicho lá da loja estourou de novo no fundo do meu juízo, mandando eu arrancar a dívida na marra, dizendo que se eu voltasse de mão abanando quem ia pagar o pato era minha esposa dormindo inocente na nossa cama. A menção da minha mulher foi o estopim que queimou a última gota de humanidade que eu carregava no peito. O instinto de proteger a minha família engoliu a minha razão de um jeito violento e doentio. Eu rosnei alto, sentindo a boca espumar no canto. Pulei para dentro daquela cabine tombada do caminhão, agarrando o pescoço do rapaz com a minha mão esquerda. A mão direita queimando sem parar, me dando uma força bruta de bicho solto que eu nunca tive na vida inteira. O menino tentou chutar o meu joelho, tentou morder o meu braço num desespero puro de bicho acuado, mas o meu corpo não sentia mais pancada nenhuma. A minha pele parecia que tinha virado couro duro de boi velho. Eu joguei o garoto contra o painel quebrado do caminhão, estilhaçando o resto de vidro que tinha ali. O rádio de pilha caiu no meio das pernas dele, e ele tentou catar o aparelho de volta num pulo rápido, mas eu fui muito mais ligeiro e sem piedade nenhuma. Soquei o rosto dele contra a lataria amassada, escutando o osso do nariz estalar alto na madrugada. O sangue espirrou quente na minha mão. O choro dele cortou de uma vez, dando lugar a um gemido fraco de dor entalada. Eu não pensei duas vezes. Não tive remorso. Não tive pena. Enfiei a bota no peito do coitado, prensando ele no fundo da cabine, e arranquei o rádio de pilha da mão dele com tanta ignorância que arranquei um pedaço da unha do rapaz junto na alça de couro do aparelho. Assim que o rádio saiu da posse dele e encostou nos meus dedos, a engrenagem no meu braço parou de queimar no mesmo instante. O fogo sumiu, dando lugar a um frio doente. Um alívio macabro que me fez soltar um suspiro pesado de satisfação nojenta. Eu olhei para o menino largado no chão de chapa de aço e a cobrança da loja já estava fazendo o estrago completo nele. Max! A cor sumiu do rosto do garoto numa velocidade absurda, a pele colou nos ossos da bochecha na minha frente, os olhos reviraram fundos na cabeça, perdendo o brilho de vida. Ele ficou ali no escuro, estrebuchando fraco, igual peixe fora d'água, perdendo a força vital, por ter cruzado o caminho do dono daquela espelunca desgraçada. Eu virei as costas para o estrago que acabei de fazer, desci da cabine amassada, pulando para o meio do mato alto do ferro velho, agarrando o rádio apertado contra a barriga, e comecei a caminhar de volta para o centro da cidade com passos firmes, pesados, sentindo o ar gelado da rua batendo no rosto suado. Mas o pior de tudo foi perceber que eu não sentia mais a culpa me esmagando. A vergonha não batia mais na minha cara. Eu estava anestesiado por dentro. A minha alma estava podre. Eu tinha aceitado o meu papel de carrasco sem questionar mais nada, porque a vida da minha esposa estava garantida pelo meu serviço sujo. Caminhei aquelas ruas compridas, sentindo o peso do rádio na mão e reparando que a cidade parecia diferente para mim agora. Os cachorros vira-latas que antes latiam furiosos no portão, agora abaixavam a cabeça choramingando baixo quando eu passava na calçada. O vento desviava do meu corpo. Eu me sentia parte daquela sujeira toda, uma extensão viva da casa de penhores caminhando solto pelas calçadas quebradas. Cheguei na viela estreita e o cheiro podre de mofo não me dava mais enjoo no estômago. Na verdade, o cheiro agora parecia cheiro de casa. Um cheiro de abrigo para a aberração que eu estava virando, aos poucos. Empurrei a porta com o vidro trincado, metendo o pé na grade. Joguei o rádio de pilha em cima do balcão de vidro manchado, e o velho encardido apareceu no meio das prateleiras cheias de lixo amaldiçoado. Batendo palmas secas com aquelas mãos compridas e feias, o sorriso torto rasgando o rosto inteiro dele, mostrando aqueles dentes amarelados e podres. Ele pegou o rádio, alisando a carcaça de plástico, guardou debaixo do balcão e olhou bem no fundo do meu olho, dizendo que eu nasci para fazer esse serviço, que o meu desespero de pai de família lapidou o cobrador perfeito, implacável, que não chora e não amolece na hora de arrancar a alma de quem está devendo. O velho puxou uma garrafa de vidro escura debaixo do balcão, serviu um líquido grosso e amargo num copo sujo e empurrou na minha direção, dizendo que era o meu pagamento da noite. Para fortalecer a carcaça para o próximo serviço que não ia demorar muito para aparecer, eu bebi aquele troço de uma vez, só sentindo descer, queimando o estômago. Um fogo ruim que me deu uma energia violenta, uma vontade louca de sair na rua caçando mais gente endividada para satisfazer a fome daquele buraco. Eu saí da loja quando o sol já estava querendo apontar no alto dos prédios velhos. Cheguei na minha casa limpando o sangue do nariz do rapaz na torneira do tanque do quintal. Entrei no quarto devagarinho para não acordar a minha mulher, que dormia o sono dos justos, o peito dela subindo e descendo tranquilo, o rosto descansado. Ela estava salva, Max, ela estava fora do perigo para sempre. E a minha irmã lá na outra casa também estava livre, curada. Voltando a viver a vida chique dela, sem saber o preço amargo
que eu tô pagando em silêncio. Eu deitei do lado da minha esposa na cama, cobri o meu braço marcado com um lençol grosso de frio e fiquei olhando para o teto de gesso rachado, esperando a noite cair de novo. Porque agora a minha vida se resume a isso. Eu sou o monstro que bate na porta de madrugada. Eu sou o bicho-papão de quem faz acordo sujo na hora do aperto financeiro. O relógio virou poeira. O anel tá seguro no dedo da minha mulher. Mas a minha alma tá acorrentada no balcão daquela casa de penhores para toda a eternidade. Eternidade. Esse relato que eu te mando, Max, não é para pedir ajuda. Não tem padre, pastor ou benzedeira que desfaça a tatuagem preta que tá entranhada na minha carne girando devagar debaixo da pele todo santo dia. Eu te mando isso para servir de aviso sério para quem acompanha o teu canal, para quem tá com a corda no pescoço devendo no banco, desesperado querendo dinheiro fácil de qualquer jeito. Cuidado, dobrado por onde você anda caçando empréstimo na madrugada. Cuidado com o lugar antigo e sem nome que oferece dinheiro rápido demais, cobrando só a tua palavra. Porque os juros do desespero são altos demais para um homem comum pagar. E se um dia você atrasar a dívida de uma loja de penhores estranha que cheira a mofo no fundo de uma viela, esquecida da tua cidade, reza muito, ajoelha e pede perdão, porque quem vai chutar a tua porta no meio da madrugada, com o braço queimando fervendo, para arrancar o que você mais ama no mundo, serei eu. E eu te garanto, meu amigo, que eu não tenho mais um pingo de pena de ninguém. E é com esse aperto no peito e com a marca invisível queimando fundo na pele que a gente encerra mais um relato enviado aqui para o nosso canal Contos do Max, meu povo. Porque tem certas dívidas na vida que a gente acaba pagando com o que tem de mais sagrado. E antes de apagar a luz e encostar a cabeça no travesseiro, eu quero fazer aquela pergunta que não quer calar para você que acompanhou essa história de ponta a ponta. Me diz aqui embaixo nos comentários. Pensa bem antes de responder. Até onde você iria, ou o que você seria capaz de sacrificar de verdade para salvar a vida da sua própria família daquele buraco fundo do desespero? Deixa a sua opinião registrada aí embaixo. Compartilha esse caso com quem você conhece que gosta de um bom susto. Deixa aquele like caprichado para fortalecer o canal e continuar trazendo esses relatos reais. E fiquem com os olhos bem abertos por aí, porque a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço forte e até logo.